muitas questões, e questões extremamente relevantes. Eu vou começar, portanto, por reuni-las em blocos, a Cabral e a ideologia. Eu disse, e reitero, que acho que Cabral era um marxista. Eu estou a falar a partir dos textos dele, da metodologia de análise que ele usa, mas também dos princípios políticos que estão subjacentes, digamos, à sua visão finalista, teológica da história. Essa é uma parte. Mas há outra parte, daquilo que foi muito bem frisado do Zé Cunha, é que o Cabral era, sobretudo, um pragmático. Por isso, e nós todos sabemos isso, isso foi eficiente e inteligentemente utilizado tanto pelo PICV como pelo Estado de Cabo Verde. Quando lhe perguntavam se era marxista, dizia que isso não interessa, que o que interessa era defender os interesses do povo e tal e tal. Isso, e lembra-se também que Cabral dizia que a maior fraqueza do movimento de libertação nacional era a falta de ideologia. Mas só que a ideologia nele, nesse caso, e ao contrário de Althusser, por exemplo, era, portanto, um conjunto de conhecimentos da realidade concreta do país, da realidade que se quer transformar, e não a ideologia rótulo. Portanto, ele sempre negou a ideologia rótulo, porque mesmo sendo ele marxista, não significava que todos os combatentes ou todos os comandantes tinham que ser marxistas. Portanto, ele estava numa frente para mim, e era pragmático. E eu digo, depois havia a questão da independência do pensamento de ação, que lhe permitia não alinhar nem com os soviéticos, nem com os chineses na altura, e nem sequer com digamos, os revolucionarismos, digamos, dos cafés ocidentais. Ele era, sobretudo, um pragmático. E é verdade que, defendendo a via socialista, porque ele se confrontava com a realidade concreta da África, que eram de Estados neocoloniais, dependentes, corruptos e etc., portanto, ele via a última alternativa, mas também era o contexto da época, das grandes teorias do centro e periferia, do Samir Amin e etc., em que se via que a via capitalista nunca poderia levar ao desenvolvimento, e nesse aspecto até foi desmentido, porque vemos o que aconteceu com a Coreia do Sul, por exemplo, né? Com os tigres asiáticos e etc. Né? E, obviamente, que num contexto de desmoronamento do campo socialista, claro que ele teria que fazer adaptações como Aristides Pereira fez, como Pedro Pires fez, etc. Cabral era, obviamente, de uma inteligência superior para se enfrentar simplesmente a rótulos. Portanto, eu penso que é isso que também conta, é o exemplo de vida, de engajamento, de comprometimento, digamos assim, foi o máximo nesse aspecto, porque ele vivia muito, muito, muito bem e sustentava muita gente. Deixou tudo, de facto, para fazer o que fez. Isso me leva a outra questão, que é a questão de uma coisa extremamente importante em Cabral e de uma grande atualidade, que é a dimensão moral, portanto, da liderança política. Para ele sublinhava sempre que, nas circunstâncias da África, qualquer liderança política tinha que ser de uma sustentação moral extremamente forte. Porquê? E aí chegamos à questão da pequena burguesia, do suicídio da pequena burguesia. Eu penso que é preciso esclarecer três coisas, algumas coisas. Quando ele fala da pequena burguesia, no sentido marxista do termo, ele não fala de toda a pequena burguesia. Ele fala daquilo que ele chama classe de serviços. Portanto, dos intelectuais. Primeiro, dos intelectuais. Dentro porque a pequena burguesia, como sabe, são os pequenos proprietários, etc. Aquilo que se diz hoje em dia classe média, não é? Portanto, ele fala só dos intelectuais. E nos intelectuais, ele só exige, digamos assim, o suicídio a um sector, que é o sector revolucionário. Mas, não que... E eu acho que é de grande atualidade, porque ele diz que só haveria, digamos assim, a revolução, suicídio no sentido de que qualquer pequena burguesia tende a desenvolver-se para se transformar em burguesia. O que um pequeno proprietário quer é ser grande proprietário, obviamente.
e nas circunstâncias da África. Portanto, quem manda, quem ergue o Estado colonial, como ele diz, né, os funcionários, os dirigentes, etc., portanto, portanto, transformarem-se em burguesia burocrática, ou burguesia compradora, e enriquecer-se. Isso vemos claramente com os Estados neocoloniais que houve no passado e com os Estados ex-revolucionários hoje em dia. Portanto, essa dimensão moral é extremamente importante e, de facto, creio que nesse aspecto Cabral tinha razão, porque é o que ele chama o dilema da pequena burguesia. Independentemente de, digamos, haver falência ou não dos modelos, mas creio que isso é de uma grande atualidade, quer dizer, que, portanto, não se pode construir, digamos, uma burguesia dos nossos países, né, a partir da corrupção. Portanto, por isso é que ele fala também sempre de pseudo-burguesia nacional, porque essa burguesia teria que temos que ter, como se sabe, temos que ter empreendedores, temos que ter empresários, não é verdade? Tem que ser nacionalista, mas, portanto, alcandorar-se à riqueza através do trabalho e não através da corrupção, como têm sido constituídas as burguesias em África. Portanto, o processo típico de formação da burguesia em África é através da corrupção. Portanto, isto sobre a questão do suicídio de classe. Quanto à história, eu penso que, de facto, devemos ver as coisas no seu contexto. Primeiro, houve uma sacralização de Cabral. Não só os rebelados consideravam Cabral como segundo o Cristo, e como sabem, a bandeira do PLC era um símbolo importante para eles. Essa sacralização, para mim, foi importantíssima para a catarse cultural que levou à convicção para a independência. Estou a falar na Cabo Verde depois do 25 de Abril, mas é verdade também que depois serviu para legitimar, digamos assim, o poder do Partido Único. Portanto, acho normal, de certa forma, que depois, no processo seguinte, houvesse um processo de desacralização. Mas desacralização não significa sepultamento. Não é verdade? Portanto, eu acho perfeitamente normal que as pessoas estejam contra o pensamento, digo o pensamento da Amílcar Cabral, mas felizmente há duas personalidades cabo-verdianas marcantes que denotam uma postura que é contra uma delas, pelo menos no Carlos Veiga, contra a ideologia de Cabral, mas que reconhece o valor histórico de Amílcar Cabral, como personalidade histórica. Por isso é que Carlos Veiga diz que Cabral é o mais grande, digamos assim, dos grandes de Cabo Verde. A mesma coisa diz o António Mascarenhas, o António Monteiro Mascarenhas, portanto, que é a personalidade mais importante da história de Cabo Verde. A outra coisa é aderir à ideologia de Cabral. Portanto, são duas coisas. Eu creio que, 5 minutos, creio que estamos num processo interessante, porque há muita investigação histórica hoje em dia, na verdade. Felizmente, já não feita por ideólogos, mas por historiadores, como no caso do Julião Sousa e Soares, da Guiné-Bissau. Tem um livro que foi lançado ontem na Associação Cabo-Verdiana, O Mestício Poder, na verdade. Não por ideólogos, nem sequer para legitimar, digamos, tempos históricos de cada um. E depois há um outro aspecto, é que, no caso de Cabo Verde, o próprio PICV, a partir dos anos 80, teve uma postura correta, que foi reconhecer o papel que outros antecessores tiveram, digamos, na história de Cabo Verde. Foi o simpósio de validade, na verdade, o reconhecimento do valor de Eugênio Tavares. Tudo isso contribui, digamos, para a consensualização à volta de personalidades históricas importantes da história de Cabo Verde, no caso, sem estar de acordo. Obviamente que eu não estou de acordo com o nativismo de Eugênio Tavares, mas sem contextualizar no seu tempo histórico, obviamente. Não é verdade? Portanto, isso seria sobre a questão da história, né? Da história. Depois, muitas outras questões. A democracia revolucionária. Eu creio, portanto, quer dizer, eu disse que o Cabral era um democrata revolucionário no sentido de ser
acreditar que pudesse haver uma democracia em que o poder pudesse ser exercido pelo povo, e o exemplo que foi dado aqui parece-me muito bom, da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau. A PIGC podia proclamar o Estado da Guiné-Bissau sem se estar a preocupar com eleições, mesmo naquelas condições. Mas o facto de haver essa preocupação mostra, de facto, uma preocupação democrática. E temos que ver que Partido Único, etc., também tudo no contexto do tempo. Porque naquele tempo era a própria OA que exigia que num país só houvesse uma organização a ser o representante legítimo. Quer dizer, uma série de coisas. Mas para mim, o importante há vários textos em que ele fala que o Cabral dava muita importância à civilização, às conquistas universais do homem, né, para a dignidade humana. E que ele diz, falando de direitos humanos no tempo colonial e tal, dizia que felizmente a humanidade atingiu um mínimo, né, um mínimo exigível para todos os seres humanos, de direitos e liberdade de expressão e etc. E é importante que, quando se lê os textos de Cabral sobre, digamos, usá-los a superar, há três coisas: é a miséria, a ignorância e o medo. A miséria seria a dimensão, digamos assim, social, né? A ignorância seria, portanto, a postura perante a natureza, a necessidade de uma cultura, digamos assim, científica e universal, e o medo é a liberdade. É a liberdade de expressão, para não haver medo nem da natureza, nem de poderes. Nem de poderes. E eu creio, sinceramente, que mesmo nas condições da luta armada, ele teve uma preocupação democrática. No sentido, é a primeira vez que as pessoas elegiam, mesmo em sistema de lista única, que excluíam comitês, etc. Portanto, eu creio, não tenho dúvidas nenhumas, como aconteceu depois com o PCB, que, estando vivo, ele, sem deixar de ser um progressista e um homem de esquerda, democrata revolucionário, no sentido de ser um democrata de esquerda, portanto, acompanharia a humanidade nas suas conquistas, na verdade, na universalização da democracia. Não tenho, porque há outros exemplos. Portanto, seria um caso como o Nelson Mandela, que foi a favor da luta armada, etc., depois chegou ao que chegou. Portanto, não sei... onde para o homem novo? Essa pareceu-me uma pergunta interessante, porque isso fazia parte da ideologia dominante, não só dos regimes socialistas, mas também do regime de Partido Único em Cabo Verde. Mas eu, quando se lê os textos de Amílcar Cabral sobre o homem novo, ele fala da Guiné sobretudo, e se confronta com uma realidade, em que há uma mentalidade tribal, há uma mentalidade mágica, as pessoas vivem em completa miséria. Portanto, o homem novo é o contrário disso. É um homem que não tem mentalidade só tribal, mas tem uma mentalidade nacional, como ele diz, sai da dimensão da aldeia para a dimensão da nação e do universal. É um homem que se preocupa, portanto, em ter conhecimentos para a classe da natureza. Na verdade, é isso o homem novo. Não há nenhuma engenharia de almas, não há nenhuma engenharia social, como de facto se praticou em determinados países. Sabemos os campos de reeducação, por exemplo, em vários países, né? Na China, em Moçambique, etc. Eu creio que não é nada disso em Amílcar Cabral. Amílcar Cabral é o homem novo. Opa, antigamente éramos camponeses, os nossos pais, né? O homem novo é um homem com mais conhecimentos, com mais... etc. Não é isso de perfeição, né? De engenharia social, nesse sentido. Portanto, parece-me que também é uma das coisas que terá sido um bocado pacificada. É como aquela coisa de o nosso partido deve ser dirigido pelos melhores filhos do nosso povo. Quer dizer, isso, claro, que foi utilizado em Cabo Verde e na Guiné para legitimar o poder dos combatentes. Os combatentes que vieram das duas Guinés, da Guiné-Conakry e da Guiné-Bissau, para eliminar os combatentes da clandestinidade, os militantes da clandestinidade, e para criar uma primazia política. Obviamente,
Mas Cabral, nos textos dele, o que ele defende, portanto, é meritocracia pura. Nem sequer há uma questão, há sim uma questão de superioridade moral, quer dizer, são os militantes mais dedicados. É só isso, não é nada. Não tem nada de coisa. É normal, depende da meritocracia, na verdade. Portanto, Juventude e Cabral, parece-me realmente que há um exemplo de vida que vale a pena ter atenção em Cabral. Quer dizer, o seu percurso de homem, desde o início, para já o sucesso escolar, menos, onde não teve grande sucesso, talvez tenha sido a poesia, mas pronto, mesmo assim. Portanto, todo o percurso de dedicação de homem universal, no verdadeiro sentido do termo, de camaradagem e depois de dedicação absoluta a uma causa que ele tomou como justa. Não sei se pude fazer considerações às perguntas todas, eram tantas, não sei. Eu não tive resposta, mas estava a dar uma pequena resposta. A sua pergunta é que tem tanto que agora já me perdi. Eu perguntei até que ponto... Sim, não. Isso é uma coisa extremamente interessante. É extremamente interessante, porque em Cabo Verde, de facto, com o assimilacionismo, com as políticas de assimilação veiculadas pelos aparelhos ideológicos do Estado colonial e pela escola, etc., e pelas elites cabo-verdianas, portanto, quis sonegar, digamos, uma vertente importante das matrizes culturais de Cabo Verde, que é a matriz negra, sem dúvida. Por isso, a republicanização dos espíritos vem nesse sentido, do resgate, como na Jamaica, com o Bob Marley, e etc. Né? E a parte agora da unidade na Cabo Verde é porque os crioulos são universais no sentido, há crioulos americanos, há crioulos europeus, há crioulos talvez asiáticos, nós somos crioulos africanos porque estamos em África. Ibéricos. Nós somos crioulos africanos porque estamos em África e Cabral, portanto, a reafricanização dos espíritos é nesses dois sentidos. Primeiro, o resgate, digamos, da matriz e da vertente negra da cultura crioula cabo-verdiana, que muito bem fundamentada por Manuel Duarte, e consciencialização na literatura cabo-verdiana, de quem não vou dizer que é o autor, mas não é quem está lá escrito de certeza. Portanto, e depois a parte estratégica. E eu acho que atualmente, depois da ruptura da unidade, do projeto de União Orgânica entre a Guiné e Cabo Verde, houve também um certo revisionismo, uma certa ligação da África, e no caso são um dos paradoxos da história. Foi exatamente depois da ruptura do projeto de União Orgânica que começaram a vir africanos continentais a Cabo Verde. Né? Até 80 não havia. Só havia os guarda-costas do Arcides Pereira e do Pedro Pires. Né? Depois é que começou a haver migração. E depois o cabo-verdiano reagiu mal. Reagiu mal do ponto de vista de uma certa xenofobia e racismo cultural. Porque não é racista em relação, por exemplo, ao negro americano, ou até, mas é em relação ao negro da África Ocidental, porque é negro, porque é muçulmano, há uma vertente cultural fortíssima, e utilizou a tal palavra manjaco e etc., mas eu creio que as coisas estão melhorando, talvez, porque vão se habituando. Também havia o efeito de falta de hábito, de contacto. E concluindo, portanto, eu acho, infelizmente, a tortura tem dessas, que dá uma grande oportunidade para as pessoas discorrerem sobre assuntos, mas fica-se sempre com a sensação de pouco, na verdade, porque o tempo, de facto, é limitado, mas agradeço com convicção e com sinceridade a oportunidade dada de falar sobre Cabral e de mencionar Cabral, portanto, com pessoas, uma mais velha do que eu, outra mais nova do que eu, e que as pessoas se interessem por Cabral, como acho que se devem interessar por Baltasar Lopes,
que se devem interessar por Hernando Tavares, que se devem interessar por Lopes de Vasconcelos, que se devem interessar pela história, na verdade, e pelos exemplos que a história nos legou, né? Sem enfibulamentos e, sobretudo, sem perda, digamos assim, do pensamento crítico, que era o fundamental em Cabral. Obrigado.